Você gosta de histórias, de relatos de guerras, batalhas, de visualizar na sua mente pessoas sendo cortadas, perfuradas por espadas, membros sendo despedaçados, sangue jorrando, espirrando, gente gritando? Você gosta disso? Então eu lhe recomendo um livro, não sei se você já ouviu falar, ele se chama Bíblia. Este livro está simplesmente repleto de relatos de violência extrema, de muito sangue, muita dor, muito sofrimento. Hoje eu quero falar de uma das guerras mais sem sentido da história do planeta, se é que ela teve lugar, porque a Bíblia está repleta de lendas, de historinhas, de tradição do povo judaico. Nem tudo o que está escrito ali realmente aconteceu. Ou se aconteceu, não aconteceu exatamente da maneira como está relatado. A Bíblia exagera, a Bíblia aumenta muitas coisas e inventa também a maioria delas, né? Por exemplo, uma das histórias mais importantes, mais fundamentais, digamos assim, da religião judaico-cristã é o Êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito. Os hebreus teriam passado 400 anos no Egito como escravos, teriam sido libertos por um tal de Moisés, teriam sido conduzidos, né? Eles vagaram pelo deserto durante 40 longos anos, 4 décadas. E simplesmente, meus amigos, não existe nenhuma única minúscula evidência histórica, arqueológica, de que isso realmente teve lugar. Os arqueólogos procuraram por cerca de 200 anos, meticulosamente, no deserto e no Egito, qualquer coisa que apontasse para a veracidade desse relato, e já nos anos 70 eles desistiram, eles não encontraram absolutamente nada. Mas suponhamos que tenha sido exatamente dessa maneira. Foi Moisés que trouxe o monoteísmo para dentro do povo de Israel. Antes de Moisés, eles eram politeístas como qualquer outro povo, eles tinham vários deuses. Mesmo assim, eles nunca se dedicaram exclusivamente a esse Deus. Isso aconteceu inclusive com o próprio Salomão, que tinha sido o rei mais rico, que tinha construído palácios de ouro e o templo totalmente de ouro e muito ouro e tal. Tudo isso teve um preço, não é? E quem pagou isso? Quem sempre paga o pato, que é o povo. Salomão tinha praticamente tirado o couro dos israelitas em impostos e o povo não aguentava mais pagar imposto. Então, eles chegaram até o filho de Salomão, Roboão, e disseram: por favor, abaixa os impostos aí que o teu pai acabou com a gente, né? Tirou o nosso couro. O filho de Salomão, ele era bastante arrogante e em vez de abaixar os impostos, ele aumentou o que já era super alto. E isso causou uma revolta geral e, como resultado disso, a nação de Israel foi dividida entre o Reino do Norte, que continuou a se chamar Israel, e o Reino do Sul, que passou a se chamar o Reino de Judá. Agora, Israel, que era o povo escolhido de Yahweh, tinha 2 reis. Ao norte estava Jeroboão e ao sul estava Roboão, filho de Salomão. A Bíblia diz que ambos eram ímpios. Roboão não viveu muito tempo, faleceu, e agora veio o seu filho. No norte, continuou Jeroboão. O filho de Roboão, ou seja, neto de Salomão, chamava-se Abias. E ele fez ainda pior do que o seu pai. Abias, de repente, ficou com vontade de reunificar o reino. Então ele pegou os seus soldados e foi para a guerra, que ele começou, ou seja, foi plano dele, ideia dele de guerrear contra o norte. Mas antes da batalha começar, ele subiu um monte e lá de cima, sem microfone, sem caixa de som, ele bradou para o exército do norte, que já estava formado, né, que sabia, eles estão vindo, então eles se formaram, foram até lá e a batalha ia começar, mas antes de começar, ele bradou, sem microfone, na maior cara de pau, né, dizendo assim: vocês aí no norte, vocês abandonaram Yahweh, o Deus de Israel. Nós aqui no sul, não. Nós somos os bonzinhos, nós continuamos a servir a Deus. Deus está conosco, então se entreguem, não guerreiem contra nós, porque nós fazemos a vontade de Deus, então Deus vai nos ajudar.
Ele era simplesmente um hipócrita. Jeroboão tinha o dobro de soldados que Abias. Ou seja, para Abias era praticamente uma guerra perdida. Eram tantos soldados que eles simplesmente rodearam o monte de onde Abias, sem microfone, sem caixa de som, havia bradado a sua hipocrisia. Então havia soldados do norte à frente e atrás. Abias e seus soldados estavam praticamente encurralados. Mesmo assim, a Bíblia diz que Deus entregou os soldados do norte na mão de Abias. E em poucas horas, o exército do sul matou 500.000 soldados do norte. 500.000 de pessoas foram mortas por Abias e seus soldados com a ajuda do Deus de Israel. Ou seja, ele matou seus próprios irmãos, porque eram israelitas, com a ajuda de Deus. 500.000 de pessoas. Embora ele tenha sido tão ímpio quanto o rei do norte. Por que teria Deus ajudado? Agora é que vem a parte mais absurda. O pai de Abias já havia tido a ideia, a vontade de reunificar o reino. No entanto, a Bíblia diz que Deus disse a Roboão, ao pai de Abias, que não guerreasse contra os seus irmãos do norte, não os matasse em vão, porque, olha só, agora vem, a divisão do reino tinha sido vontade de Deus. Deus diz, fui eu que quis dividir esse reino, então não vá matar os seus irmãos do norte em vão. Agora, Deus está ajudando o filho de Roboão a matar 500.000 de seus irmãos. Ou seja, ao pai de Abias ele disse, não, fui eu que dividi esse reino, isso é vontade minha, isso vai ficar assim, não guerrei, e não houve guerra. Agora com Abias, que era ímpio, a Bíblia diz que Deus ajudou, Deus entregou o exército do norte nas mãos de Abias. Abias matou 500.000 do norte, mas o reino não foi reunificado, ficou por isso mesmo. Continuou dividido por séculos até o fim. Então essa guerra foi totalmente sem sentido. E 500.000 de pessoas foram mortas para simplesmente nada. Até a próxima.